5 de agosto de 2025, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas ouvintes da Rádio Rainha da Paz, que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira. Sintam-se todos bem acolhidos. Rádio Rainha da Paz, um novo tempo para evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números, capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face, e é às claras e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, este episódio se insere na seção do livro de Números, que narra as chamadas murmurações do povo durante a peregrinação no deserto. Então aqui, o conflito não parte do povo, mas da própria família de Moisés, Maria e Arão. É interessante que, se você pegar sua Bíblia, algumas traduções, em vez de Maria, vai usar o nome Miriam, que é de mesma natureza, tá bom? Maria e Miriam é a mesma pessoa, tá? É porque às vezes é bom falar, porque às vezes a pessoa está acompanhando na Bíblia, né? E a Bíblia pode traduzir como Miriam, não tem problema nenhum, tá? Então nós vemos Maria, Moisés e Arão eram irmãos, tá? Então o tema central do texto é o questionamento da autoridade única de Moisés. Por que só Moisés tem autoridade? Né? Por quê? Esse é o tema central. E o foco teológico é a legitimidade do líder que foi escolhido por Deus. Tá? Então, e também a consequência da rebeldia interna a esse conflito. Muito bem. Maria e Arão, eles falaram contra Moisés por causa da etíope
que ele havia tomado por esposa, né? E eles fazem o questionamento: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Essa mulher etíope, também chamada de Cushita, né? Nós não sabemos quem ela é ao certo, tá? O certo é que ela é de origem estrangeira, e aqui soa um pouco preconceito por parte de Maria e de Arão, né? O verdadeiro motivo parece ser os ciúmes da liderança espiritual de Moisés, né? Tá? Mas a iniciativa da crítica é atribuída principalmente a Maria. Então nós vemos que o texto ele enfatiza: Moisés era muito humilde, tá? Esse texto no hebraico pode ser traduzido também como manso, como temente a Deus, né? E depois nós vemos que Deus chama os três à tenda da reunião, tá? Aqui nós vemos que o próprio Deus mostra que Moisés, aos seus olhos, é um homem privilegiado, né? Tem a graça que outros não têm, outros profetas, né? Os profetas recebem sonhos e visões, mas Moisés tem relação direta e clara com Deus, tá? E Deus não hesita em reafirmar que Moisés é fiel em toda a sua casa, né? E Deus não teme também, não hesita em dizer que a Moisés ele aparece diretamente, sem nenhum problema, tá? Então nós vemos aqui que Deus ficou irritado, irado. Mas é muito curioso que apenas Maria é punida, né? Apenas Maria é punida. Arão estava junto, falando mal de Moisés. Mas só Maria é punida, né? Muito, muito curioso isso daí. Por quê? Porque ela foi aquela que instigou, né? Que instigou e que criticou Moisés, tá? Então nós vemos aqui a lepra, que é, além de ser uma doença física naquela época difícil, né? Representa também exclusão social, exclusão ritual. Então nós vemos que o que acontece com eles, né? Minha gente, colocando esse texto na nossa vida, né? Uma coisa interessante. Nem toda crítica é legítima, tá? Sobretudo quando ela nasce de uma inveja ou da falta de reconhecimento da missão do outro. Nós vemos aqui esse cenário, né? Maria e Arão, principalmente Maria, que partiu dela, né? Estava criticando Moisés de maneira injusta, né? De maneira injusta. E essa crítica de Moisés não nasceu pela crítica. Nasceu, no fundo, por inveja, porque Deus se manifestava a Moisés de maneira privilegiada. Então, isso acontece muito no nosso meio, né? Isso acontece muito. Eu sempre falo para as pessoas, se a gente vai fazer alguma crítica a alguém, seja honesto com você mesmo. Você está criticando por quê? É passível de crítica? Ou você está com inveja da pessoa e você quer ser ou ter o que a pessoa tem ou o que ela é, ou ser o que ela é? Seja honesto com você mesmo. Ou sua crítica é palpável, é sólida? Então nós vemos que a crítica de Maria aqui, no fundo, ela inveja, que ela queria ter o privilégio que Moisés tinha de ver a Deus. E acontece muito isso, gente. Vou dizer a vocês, acontece muito. Sabe quando, vou dar um exemplo, quando um cantor canta muito bem, né? E outro vai dizer assim, nossa, canta péssimo, né? Porque na verdade tá com inveja dele, porque ele canta bem. É um exemplo, né? Então, sejamos honestos com a gente mesmo. Acho que a gente precisa amadurecer
O amadurecimento na fé também supõe, de certa maneira, a honestidade diante dos nossos juízos do mundo, né? Cada coisa é uma coisa. Sabe o que as pessoas fazem hoje em dia? Se eu não gosto de alguém por causa do jeito da pessoa, eu acabo criticando a pessoa em tudo que ela faz. Só que não é em tudo que ela faz que ela é ruim. Ela pode ter algumas características ruins, algumas características pontuais que mereçam críticas. Mas nós precisamos ser honestos. E nós vivemos muito isso, minha gente, na esfera política, sobretudo. Eu não consigo entender. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não me considero esquerdista e nem direitista. Sabe? Eu me considero uma pessoa capaz de fazer uma leitura conjuntural e de fazer escolhas bem pensadas. Eu me considero assim. E eu não consigo entender, sabe? Algumas pessoas com defendendo algumas situações, algumas questões políticas, que de maneira muito clara dá pra ver que as coisas estão erradas, sabe? E pessoas intelectuais defendendo, sabe? A gente vê muito isso, a incapacidade de separar as coisas, de ser... de ter equidade, sabe? De ser justo. Cada coisa. Vamos julgar devidamente. Se for necessário, você tem que mudar de opinião da que você tinha antes, mas ser palpável, ser honesto, ser sólido, né? Nós vemos que as pessoas, elas são, no fundo, hoje em dia, as pessoas são muito, como que é a palavra que eu estava procurando? Extremistas, né? As pessoas são muito extremistas, ou é uma coisa ou é outra, sabe? Nós vemos aqui, na figura de Maria, uma mulher invejosa. Estava invejando seu irmão, Moisés. Moisés era um homem cheio de humildade. Você vê que quando quando Deus se aproxima, Deus fica irritado com essa situação. Porque Deus não admite injustiça, gente. Não admite injustiça. Então, se a gente vai criticar alguma coisa, preste bem atenção. Nós podemos criticar qualquer coisa, qualquer pessoa, mas não seja tendencioso. É isso que é a sugestão para nossa reflexão desse texto de hoje. Não seja tendencioso. Seja honesto. Seja reto no seu juízo. De tal modo que, se você tiver que mudar de opinião, você vai fazer. Porque você é uma pessoa reta, né? E aqui nós vemos um outro ensinamento para nós hoje. É a figura de Moisés, né? O Moisés é um ótimo líder. E na liderança, um líder espiritual precisa ser manso, firme no chamado, misericordioso. Sobretudo com quem erra, né? Misericordioso com quem erra, né? E depois o testemunho da oração, a intercessão, transforma realidades. A súplica de um coração humilde tem poder diante de Deus. Nós vemos aqui a humildade de Moisés se mostra quando ele pede a cura para aquela mulher que estava caluniando ele. Olha o tamanho humildade. Tamanha humildade. Será que nós faríamos isso com aqueles que nos caluniam? Uma demonstração muito forte de amor, né? De amor a Deus. Uma demonstração muito forte de amor. Então, que esse texto de hoje nos ajude. Primeiramente, né, recapitulando, nós podemos emitir juízo de tudo, mas ao julgarmos fatos, pessoas, acontecimentos, enfim, que nós sejamos honestos conosco mesmos,
Sejamos honestos. Não julguemos a partir de sentimentos que nós temos por aquilo que nós estamos julgando, mas julguemos a partir da verdade. É isso que a palavra está dizendo. Maria não fez isso. Ela estava com inveja por Moisés ter privilégio diante de Deus e por isso começou a implicar. Olha, minha gente, a gente vê isso todo o tempo acontecendo ao nosso lado, né? Sabe como uma pessoa tem a necessidade de criticar a outra por coisa totalmente tonta? No fundo mostra um pouco de inveja aqui no coração, porque aquela pessoa está fazendo coisas e está se destacando. Inveja, né? Tomemos cuidado com isso. E eu sempre digo, quando eu vou falar do pecado da inveja, o pecado da inveja é um pecado que pouquíssima gente confessa. Mas, minha gente, é o pecado que destronou Lúcifer. Olha o poder que tem esse pecado para nos destruir. Destruiu a maior criatura que Deus criou. E o que não faz conosco, o nosso coração, então? Nós somos tão frágeis. Tomar cuidado com os sentimentos. Eu não sou invejoso, você pode falar. Você pode estar pensando aí. Será? Será que é quando a gente vai julgar as situações, pessoas ou fatos, enfim, a gente não age a partir dos nossos preconceitos? Será que a gente não tem implicância com as pessoas e por mais que a pessoa faça alguma coisa que seja maravilhosa, a gente vai ter motivo para criticar? Será que não é implicância? Cuidado! Nós temos que ser livres, minha gente, honestos nos nossos juízos. Isso também é crescer em santidade. Isso é crescer em santidade. Não adianta dizer que santidade é só estar lá na igreja, é você ter uma vida religiosa assídua, tal, tudo bem. E o seu coração pode, nas suas relações, ser tão divisor. Cuidado. Reveja. E eu vou dizer uma coisa a vocês, termino falando isso. Eu já me afastei de pessoas que durante o tempo até tolerava tudo, sabe? Até tolerava, convivia, mas depois vai passando o tempo, não vai dar, sabe quando não dá mais? Porque você percebe que a pessoa, em tudo que ela fala de você, ela tenta te atacar, porque ela tem inveja de você. Mesmo que inconsciente. Então vai cansando. Então não sejamos nós estes. Nós que nos dizemos amantes da palavra de Deus, nós não podemos ser assim. Sejamos como Moisés, né? Que além de ser criticado indevidamente, de sofrer inveja por parte da sua irmã, ele ainda, depois da sua irmã ser punida por Deus, ele reza a Deus pedindo a cura por ela. Um grande exemplo de humildade. Que o nosso coração seja igual ao de Moisés. É claro, né, minha gente? Não precisa dizer que Moisés é pré-figuração de Cristo, né? Cristo, quem na cruz também vai rezar por seus inimigos, né? Eles não sabem o que fazem, né? Enfim. Queridos, desejo uma terça-feira excelente de Deus, com muita paz, saúde, com muitas e muitas alegrias. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Rádio Rainha da Paz, para ouvir com o coração.